Deputado Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Senador, desculpe, estou acostumado a presidir a Câmara. Ainda não desacostumei do título de deputado. Senador Jorge Cajuru, Vossa Excelência tem a palavra por 20 minutos, até 20 minutos. Vou passar um pouquinho também, o senhor vai me deixar falar um pouquinho mais, assim como deixou hoje o dia. Só para... hoje o dia é senador, é porque como eu acho que é a primeira sessão, tem muitos inscritos, mas óbvio, Vossa Excelência... O democrata, o senador Paulo Paim falou um pouquinho mais. Sem problema. E porque o assunto é muito sério, presidente. Com a palavra. Bom, senhoras e senhores, Goiás, minha gratidão eterna, Brasil, meu amor sincero. Senhoras e senhores senadores, senhor presidente Davi Alcolumbre, já inicio lhe cumprimentando pelo início da sessão hoje, rigorosamente no horário. Porque quando eu ficava em casa e não havia tido o orgulho de chegar ainda nessa casa, como senador eleito por Goiás, eu lembro de atrasos abismais. Às vezes as sessões começavam às 7 da noite, marcadas para as 4 da tarde. Então, presidente, já começo lhe cumprimentando, Davi e toda a mesa diretora. A minha consciência tem mais peso para mim do que a opinião do mundo inteiro. Que fique bem claro. Senador Paulo Paim, brilhante como sempre, quando fala de fake news, me preocupa muito, porque da mesma forma que existe um mal médico que provoca uma morte física, existe um mal jornalista que provoca a morte social, através de um fake news, por exemplo, através de uma notícia falsa. Então, o crime é o mesmo, do mal médico e do mal jornalista. E eu sou jornalista, 40 anos de carreira. Então, quero antes do assunto grave, especialmente depois do que foi mostrado ontem no Jornal Nacional, o tema é meio ambiente, é de Mariana Brumadinho, senhoras e senhores, dizer aqui que eu prestarei atenção, como o senador Paim deve ter observado, eu nem converso com o colega quando o outro está fazendo uso da palavra. Eu fico até o fim acompanhando cada palavra, por respeito. Eu acho que isso aqui também a gente tem que quebrar como um outro paradigma dessa casa, o respeito. Também, o senador Paulo Paim viu que eu já estava aqui, ele falou: Cajuru, pensei que não tinha ninguém. Ele foi o segundo, eu fui o primeiro a chegar. Também não vou ser, nunca, responsável por chegar atrasado. Por quê? Porque a casa deveria estar cheia. São temas importantes. Deixo claro que nunca, como juramento, presidente Isalci, como juramento, nunca subirei a essa tribuna, senadora honrada Soraya, nunca, para discordar de um colega, eu não preciso desqualificá-lo. Eu poderei discordar várias vezes, mas desqualificado não. Desqualificar você não precisa. É o mínimo, na minha opinião, que eu penso. E também, em relação ao governo, quando falei de liberdade de imprensa, espero que ele seja exemplar nesse assunto. Quem viu o Jornal Nacional ontem aqui? Gente, foi de se estarrecer. Uma matéria grande sobre Brumadinho. O que foi mostrado ali, se eu fosse polícia hoje, eu chamaria a empresa Vale de assassina. Desculpe se estou exagerando, mas quem viu o Jornal Nacional e quem é da polícia hoje, da justiça, não tem outra palavra para usar. Ou seja, 2 dias antes, ela foi induzida ao crime através da declaração de um engenheiro, dada ontem no Jornal Nacional.
Com relação ao que aconteceu em Brumadinho, temos que parar de chamar o ocorrido de desastre ambiental. Um tsunami é um desastre ambiental? Também um terremoto? Um vulcão em erupção? Nenhum desses fenômenos da natureza pode ser controlado. Já o que aconteceu em Brumadinho, o rompimento de uma barragem nas circunstâncias em que ocorreu, ao meu ver, é um crime ambiental. Quero me solidarizar com o tenente Pedro Ayara, dos Bombeiros de Minas, que se tornou um rosto constante perante as câmeras no papel de porta-voz da operação de resgate. Aos 26 anos, vem se mostrando sempre sério, sempre claro e às vezes com uma dose de emoção. E através dele, cumprimentar todos os bombeiros que estão atuando na busca por vítimas, que hoje chega ao 13º dia, 7 de fevereiro. São bombeiros de várias unidades da federação, inclusive o meu estado de Goiás. Quero também agradecer ao governo de Israel, que enviou um avião com 130 militares especialistas em resgate. Vieram ainda cães farejadores, além de sonares, que podem detectar vozes e ecos na lama, o que possibilitou encontrar diversas vítimas na primeira semana. Por fim, agradeço aos voluntários anônimos que, com suor e com o coração, acalentaram o sofrimento de centenas de parentes de vítimas e ajudaram nas buscas. A maior tragédia ambiental brasileira, com perda de vidas humanas até agora, já apresenta 150 mortos. Ainda há 182 desaparecidos. O crime escancara o quanto o Brasil está despreparado para um ciclo de crescimento com responsabilidade social. Num déjà vu desanimador, a empresa assassina, Vale, insiste nas mesmas explicações inaceitáveis. As mesmas autoridades prometem identificar e punir os culpados o mais rapidamente possível, além de tomar providências para evitar que novos acidentes aconteçam. Muitas delas, inclusive, que fizeram vistas grossas à demora da empresa Vale em assumir suas responsabilidades no caso de Mariana. Além disso, no clima de guerra política que atravessou a campanha eleitoral, cada lado tenta buscar culpados entre seus opositores, numa simplificação quase infantil do problema. Quase infantil. Os malabarismos ensaiados para encaixar o meio ambiente no ministério do governo Bolsonaro já mostram claramente a prioridade que se dá a esse tema. Não é por acaso que circulam por este Congresso Nacional projetos com o objetivo de afrouxar os controles ambientais. Claríssimo que, sob o impacto de Brumadinho, todos pensarão duas vezes antes de encaminhar propostas nessa direção. Pelo menos até que Brumadinho e Mariana sejam esquecidos na pilha de licenciamento e fiscalização do IBAMA. Para a sociedade brasileira, preocupada com a flexibilização de licenciamento ambiental sem condicionantes robustas e reais, sejam pactuadas com a sociedade local, a tragédia, o crime de Brumadinho, será um divisor de águas para a mineração, em especial para a mineração em Minas Gerais e, por consequência, em todo o Brasil. Dados oficiais da Agência Nacional de Mineração, ANM, informam que existem 73 áreas de mineração com maior risco de rompimento. Destas 73, 19 possuem alto risco e 54 risco médio. Proponho, como senador da República, que estas 73 áreas já identificadas com maior risco de rompimento passem por uma fiscalização eficiente, imediata e exaustiva, para que desastres que maculam a imagem do Brasil e implicam irreparáveis perdas de vidas, irreparáveis evidentemente, e mostram incompetência no licenciamento e na fiscalização de empreendimentos de impacto significativo, não voltem a acontecer. Temos, assim, a chance de mudar o futuro e o destino do país. De acordo com o órgão regulador do setor, temos no país 839 barragens de mineração,
sendo que 449 estão incluídas na Política Nacional de Segurança de Barragens e 390 não estão inseridas. O dano potencial é alto em 223 barragens, médio em 142 e baixo em 84. O Brasil terá que se reinventar na área de mineração depois da última tragédia, crime. As mineradoras não escapam mais de um investimento pesado no recal das barragens, com alteamento a montante, tecnologia usada tanto na barragem de Fundão, em Mariana, que rompeu em 2015, como no reservatório 1 da mina de feijão da empresa Vale, que cedeu em 25 de janeiro, reconhecido como o maior desastre e crime ambiental do Brasil, com perdas humanas. Quero, para concluir, citar aqui, com ênfase, o artigo do auditor fiscal da Receita Federal, Paulo Roberto Ferreira, titulado Dinheiro Público na Lama. E peço atenção, senador Paim, demais senadores, colegas, presidente e mesa diretora. Ele cita que a mineradora Samarco, controlada pela empresa Vale, é responsável pelo desastre de Mariana e que ela deve ainda bilhões à Previdência Social. Quando é então que vamos começar a discutir aqui a reforma da Previdência? Se temos que alcançar esses grandes contribuintes inadimplentes, que aumentam exponencialmente o rombo da Previdência. Além do mais, o auditor fiscal lembrou ainda que a medida provisória 790 de 2017, que alterava a legislação minerária nacional e previa uma série de avanços na fiscalização e na regulação do setor, decaiu em dezembro do mesmo ano, sem que fosse reeditada. Em época de recuperação de recursos do erário brasileiro, não podemos esquecer que empresas como a Vale, que fazem uso de recursos públicos via BNDES, têm que obrigatoriamente apresentar regularidade no pagamento dos impostos devidos, enquanto durar a concessão. Ora as bolas. Mas nem sempre são elas cobradas por isso. Como senadores que somos responsáveis por cobrar do governo federal que isso ocorra, a par de uma reforma previdenciária que venha ao encontro das necessidades da população brasileira, precisamos, meus respeitados colegas senadores, iniciar, e aqui já vou dar o nome, uma operação chamada Lama Jato, presidente. Falando sério, senador Teomário, que eu tanto respeito. Operação Lama Jato, pois só ela pode evitar o setor de mineração continuando matando gente e degradando o meio ambiente num país como o nosso. Uma operação Lama Jato injetaria nos cálculos de engenharia, de manutenção, de fiscalização das barragens, uma variável inovadora, qual seja, o pavor da cadeia, o medo da perda de patrimônio pessoal para as indenizações e as multas. E que estas indenizações sejam utilizadas na manutenção da vida, que são os grandes mananciais hídricos que temos no Brasil, como as bacias Araguaia, Tocantins, São Francisco, Amazônica, Paraná, entre outras de extrema importância para o país. O Rio Doce, senhoras e senhores, está morto, segundo os ambientalistas. Em tempo, gostaria da atenção de todos e todas, e até para saber se alguém discorda ou concorda, eu gostaria, e falo sério, presidente Isalci, gostaria, Brasil inteiro, que toda a diretoria da empresa Vale aceitasse o meu desafio de tomar a água do Rio Doce, pois eles vêm declarando que ela não está poluída. Portanto, tomem a água do Rio Doce, senhores diretores da Vale. Não tomem essas águas de supermercados, não. Tomem a água do Rio Doce. Porque se a água do Rio Doce não está poluída, certamente o Brasil passará a ser a autoridade mundial em meio ambiente. Aceitem esse meu desafio de um senador, que a diretoria da assassina Vale passe a tomar só água do Rio Doce. Pelo sim, pelo não, os acidentes em série devem ter impacto no valor da empresa. Para uma grande investidora,
A Vale corre o risco de perder o investimento dos gigantes fundos europeus, que levam a sério as políticas ambientais e de governança corporativa. A Samarco, que tem a Vale entre suas acionistas, saibam todos e todas, ainda não pagou nenhum centavo dos 350 milhões ao IBAMA, por causa do rompimento da barragem de Mariana há 3 anos. Que indústria de multas é essa, em que as multas não são cobradas e revertidas para o benefício da nação? Este é o mais grave e criminoso acidente envolvendo barragens de rejeitos de minérios em 3 décadas. No relatório da ONU sobre o assunto, o Brasil é um dos destaques negativos. Temos a chance, então, de contribuir para mudar essa história. E como senador por Goiás, farei honrar a minha legislatura para que esses desastres não aconteçam no meu estado e no meu país. Estou enviando, para concluir e oferecer uma parte, com muito prazer, uma correspondência ao meu amigo e irmão governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para que notifique os órgãos ambientais estaduais para realizarem uma avaliação de riscos nas áreas de mineração do estado de Goiás. Nova Crixás, por exemplo, mataria 8.000 pessoas. São 70 mineradoras registradas no país. De acordo com o catálogo de mineração do Brasil, em Goiás, são 7. Na área de manganês, ouro, níquel, pedras semipreciosas, cobre, terras raras, magnetita, titânio, sulfato de alumínio, insumo químico. Recomendo então, por fim, aos meus respeitados colegas desta casa, que façam o mesmo e exijam dos governos estaduais nos seus estados, assim como no governo federal, uma resposta para que esses desastres não aconteçam mais no nosso país por negligência, por corrupção. Peço desculpas, vocês já sabem, os senhores e as senhoras, em função do diabetes, este olho é prótese, eu só tenho 6%. Então não estou enxergando daqui. Quem me pediu a parte certamente é um senador qualificadíssimo, porque pelo vulto eu já imagino quem seja. É o Wellington, não é? Isso mesmo. Prazerosamente, querido Wellington. Senador Cajuru, eu quero aqui também, além de dar boas-vindas à Vossa Excelência, principalmente dizer da importância da nossa condição geopolítica, né? A nossa irmandade, onde o Rio Araguaia nos une, isso. Mato Grosso e Goiás. Eu tenho certeza que temos muitos desafios aqui a estarmos trabalhando juntos no sentido de melhorar as condições de vida também do povo brasileiro, em especial do centro-oeste brasileiro. E eu quero aqui, nessa linha que Vossa Excelência desempenha, aqui falando da questão da Lama Jato, mas nós inclusive já assinei a CPI. Eu também. E acho importante, e já participei de outras CPIs aqui no Congresso Nacional, não só a CPI para acusar, mas para averiguar e encontrar soluções. Fizemos a CPI do Banco do Brasil há muito tempo atrás. E por isso eu queria acrescentar aqui no raciocínio, além da questão das barragens das empresas minerais, nós temos também que averiguar as barragens das hidroelétricas. Sem dúvida. Porque no meu estado já tivemos problema de barragem que foi rompida. Então, o grande problema também, ao meu ver, no Brasil é exatamente a falta da manutenção das obras, seja públicas ou privadas. No caso de Brumadinho está muito claro, ali o que prevaleceu foi o lucro da empresa. Sem dúvida. A empresa poderia há muito tempo ter tomado medidas, né, e evitado tudo isso que aconteceu. Já tivemos Mariana, um exemplo, aquilo ali bastaria para que a empresa pudesse fazer os investimentos e o Brasil tivesse acordado nessa questão que era a vida. Eu ouvi uma entrevista de uma senhora muito simples, onde ela dizia, olha, se preocuparam em fazer o asfalto, se preocuparam em fazer algumas infraestruturas, mas não preocuparam com a vida, as pessoas, as pessoas que aqui vivem. No Brasil, no passado, a gente via a construção de hidroelétricas e a comunidade ribeirinha, a hidroelétrica era construída, os linhões iam embora para os grandes centros e a comunidade ribeirinha nem energia elétrica tinha. Ou seja, a riqueza daquele que ali construiu, ela toda era levada embora. Então, essas barragens, tanto da área mineral como também das hidroelétricas, e qualquer obra dessa natureza, nós precisamos realmente fazer uma CPI para investigar e trazer
exatamente a condição de segurança às pessoas que vivem próximos desses impactos. Temos muitas mineradoras também subterrâneas, que é outro problema sério, e até com trabalho escravo. Por tudo isso, então, eu quero aqui enaltecer a preocupação de Vossa Excelência e dizer que vamos estar juntos, principalmente para essas questões brasileiras, mas também quero convidá-lo aqui e também pedir a Vossa Excelência que, na sua experiência, na sua sabedoria, nos ajude para que a gente possa resolver outros tantos problemas, principalmente da nossa região do Araguaia. Obrigado, senador Wellington. Senador Cajuru, me permite uma parte de um minuto, porque eu sei que seu tempo está estourando. Só me fala o nome, porque eu não estou enxergando. Senador Paim, aqui a sua... Ah, senador Paim, que prazer. Só agradecendo ao senador Wellington, o Mato Grosso não tem orgulho em vão dele, porque a parte dele só acrescentou ao meu pensamento. Não, eu sei que o seu tempo... do Rio Grande do Sul e referência nacional, eu tenho certeza que seu parte vai me dar uma outra aula. Fica à vontade. Não, é só o meus cumprimentos pelo seu pronunciamento. Esse tema tem que ser aprofundado aqui no Congresso Nacional. Como Vossa Excelência falou muito bem, que não foi um acidente, foi um crime que levou à morte, com certeza, infelizmente, mais de 300 pessoas. Percebo que é uma série de iniciativas de CPI, só seria umas 4 já. Eu, aproveitando o momento do seu belo pronunciamento, em defesa da vida. Quem defende o meio ambiente, defende a vida. Que a gente fizesse um acordo, como fizemos aqui na casa, no dia de ontem, votando inclusive em chapa única, no sentido que se fizesse só uma CPI mista. Sim. Né? Faz uma CPI mista e vamos concentrar todos os esforços ali dentro. Concordo plenamente. Se foi crime contra a vida, e mais de 300 foram assassinados, que a gente vá a fundo nessa questão, como alguém já disse no passado, que isso ia acontecer e aconteceu. É isso, mas mais é para, simbolicamente, cumprimentar a Vossa Excelência pelo belo pronunciamento em defesa da vida, do meio ambiente. Ganha o dia, senador Paulo Paim. Muito obrigado mesmo. Concluo, presidente, rapidamente. Não sei se é de conhecimento de todos aqui. Cheguei a falar para o secretário-geral Bandeira. Ele falou: Cajuru, como é que você lembra disso, Cajuru? Lembro, claro. Vocês sabiam que existe uma frase escrita no teto deste Congresso Nacional, escrita a lápis, por José Silva Guerra, operário que trabalhou na construção do Congresso em 22 de abril de 1959. É rápida a frase. Ele escreveu a lápis, está lá no teto do Congresso. Que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. Que frase, hein? Um operário escreveu, 1959. Termino. Lembrando Marco Túlio Cícero, escritor e filósofo, nascido em 3 de janeiro. Ele disse isto 106 anos antes de Cristo, em Arpino, município italiano da província de Frosinone. Termino, de Frosinone. Ele dizia o seguinte: o orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada, os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos se a nação não quiser ir à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver por conta pública. 106 anos antes de Cristo, honradíssima Leila Barros, Leila do vôlei. Gente, sozinho, desculpa a brincadeira, sozinho a gente não consegue nem ser corno. Então vamos pensar aqui de trabalhar, como disse Paulo Paim, em harmonia. Vamos trabalhar juntos, vamos ser mais unidos aqui. Eu gosto de cantar, embora não saiba cantar. Vou terminar então cantando. Fundamental é mesmo o amor. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Tom Jobim, agradecidíssimo.